Ainda continuo tendo contato com o ensino médio através do PIBID, que eu coordeno na UFABC. Então eu conheço a realidade, vamos dizer assim, pelo menos estou conhecendo a realidade de Santo André, onde o PIBID está atuando, né, onde tem os meus alunos trabalhando, então conheço algumas escolas da região e a gente percebe a diferença que existe entre escolas que estão localizadas assim, numa distância de 500 metros uma da outra, né? A gente percebe o quanto elas são diferentes em termos de gestão, em termos de público, né? Em termos de alunos, de professores. Então a gente percebe que não são as leis que vão determinar a qualidade da escola. Não é? Essa questão da qualidade tem me chamado muita atenção, principalmente no texto do PNE, que aparece muito a palavra qualidade da educação. Né? Eu acho que agora, né, há pouco tempo, eu ouço falar sobre qualidade da educação de um modo mais incisivo. Né? Eu acho que a legislação tem, e as discussões nas últimas 2 décadas têm se apoiado em aspectos quantitativos da educação, né? A quantidade, vamos colocar todos os alunos na escola, né? Até 2020 teremos todos os alunos alfabetizados, todas as crianças alfabetizadas. Então eu acho que a gente precisa passar um pouco desse patamar da quantidade para o patamar da qualidade. E eu fico contente quando eu ouço que essa questão vem à tona. Mas, ao mesmo tempo, que qualidade é essa, né? Como é que a gente padroniza? Quem padroniza essa qualidade? Quem é que vai determinar os padrões dessa qualidade? E a qualidade para quê? Né? Para que direção vai essa qualidade? Né? Será que a gente vai medir, avaliar essa qualidade pelos sistemas de avaliação que já existem? Né? Serão padrões de qualidade nacionais, internacionais, tipo PISA, por exemplo? Né? Qual é o nosso padrão de qualidade? Então eu acho que é preciso se discutir muito, né, essa questão da qualidade da educação. Que qualidade que se quer? As professoras aqui colocaram, né, passaram por essa questão da formação dos professores e a gente vê realmente que estudantes interessados nas licenciaturas, né, que não são muitos, e a gente sabe que esse é um problema, não é do Brasil, é um problema mundial, né? Existe pouco interesse na área de educação. E os alunos que chegam nas universidades estão chegando realmente com uma formação básica muito precária, não é? E não é porque eles vêm de escolas públicas ou privadas, não é? Eu não sei o que está acontecendo, mas a gente nota que essa formação precária acaba se arrastando, né, para o curso superior, chega no mestrado e no doutorado também. Né? A gente tem dificuldade com os alunos nesse sentido, né? De dificuldades básicas mesmo, de escrita, de leitura, de interpretação de texto. Né? E esses alunos vão se formar, vão para a sala de aula. Né? E aí a coisa se propaga. Então, vamos pensar nesse modelo que a professora acabou de falar, né? Será que esse modelo atende às exigências de qualidade que a gente quer? Acredito que não. Acredito que alguma coisa tenha que ser muito discutida nesse sentido. Ainda na questão da formação dos professores, né? Se fala em profissionalização docente, que também é outro termo que eu acho que precisa ser muito discutido. O que significa profissionalização docente?
né? Por exemplo, se você pegar os países anglo-saxônicos, por exemplo, o professor não é profissão, não está no nível de profissão. O professor é um ofício. E qual que é a diferença entre ofício e profissão, né? Tem um autor que a gente usa bastante, que tem discutido muito a questão das competências, as famosas competências e habilidades do profissional, que é o Philippe Perrenot. Ele vai falar dessa questão da profissionalização docente, que nos países anglo-saxônicos, por exemplo, o professor é um ofício, né? Profissional mesmo é advogado, alguns profissionais liberais que têm autonomia na sua profissão. Autonomia e responsabilidade, assumem as responsabilidades pela sua autonomia. Eu acho que aqui a gente está um pouco longe disso, né? Para o professor ter sua completa autonomia, responsabilidade, ética, ser dono das suas próprias estratégias, de modo de organizar o trabalho e modos de avaliação, eu acho que é um caminho muito longo. Seria o ideal, eu acho. Eu acho que o professor... o ideal é que ele não fosse regido, né, tão regido pelas instituições, né? Eu acho que ele teria que prezar e trabalhar essa liberdade de organizar seu próprio trabalho, né, e não ficar preso à legislação, ao currículo, a material didático, que prende o professor cada vez mais em suas práticas, né? O professor, os meus alunos, por exemplo, da licenciatura, eles aprendem no curso, né, diversas modalidades didáticas, mas aí eles se deparam com o material do Estado de São Paulo, né, as apostilas. Falam, mas professor, a gente não consegue, como é que a gente vai aplicar, né, fazer projetos interdisciplinares, como é que a gente vai fazer tudo isso que a gente aprende aqui no curso, se depois eu tenho que pegar a apostila do Estado e fazer o que está ali, né? Então, tudo bem, a gente não precisa ficar preso àquele material, mas os alunos têm muita dificuldade de entender isso, né? Eles vão para a escola com sede de aplicar novas metodologias, o que eles aprendem, usar os recursos tecnológicos, né, que eles dominam, né, muito mais do que a gente, mas eles acham que tem pouco espaço para isso. Mas também eu acho que é uma questão da gestão escolar, né? Depende muito da gestão da escola, do compromisso da escola. Eu vejo, no caso do PIBID, né, a influência que a gestão tem no funcionamento da escola, né? Algumas gestões são seriamente comprometidas com o trabalho, né? Existe, as escolas existem, né? Eu sempre costumo dizer assim que existe uma educação possível. Tem gente que fala, né? O Freud, por exemplo, falou que a educação é uma missão impossível. Mas eu entendo que existe uma educação possível, né? Depende muito do professor, né? Que é dono, sim, da sua formação. Poderia ser mais incentivado e apoiado, logicamente, porque ele não tem, por mais que você ofereça cursos de formação para professores, eles não têm tempo, né, porque tem que dar 40 aulas, 50 aulas, não tem tempo de se dedicar. Até querem, até procuram. A procura por cursos de formação continuada é muito grande. Só que muitos não conseguem. Né? Não conseguem porque não são liberados da sala de aula. Então, como é que faz? Né? Então, eu acho que falta esse apoio do Estado na questão da formação do professor, né? Bom, eu não sei, já
já passei 2 minutos. Então, eu vou encerrar aqui para a gente dar prosseguimento para outras questões. Não, só por conta da luz. É que a gente não... Eu não sei se vocês, mas eu não consigo enxergar vocês aqui embaixo. Não tem uma outra possibilidade, porque essa aqui não dá para apagar. Que bate bem no meu rosto, eu fico tentando enxergar vocês e não enxergo, me dá uma aflição. Professor, eu não consigo falar com gente sem enxergar. E agora a gente não enxerga vocês. Olha. Não, vocês não enxergam, então tem que deixar acesa. Dá pra ver. Tem, não, então deixa um pouco acesa, por favor. Detalhes, professor. Ah, é? Então, aí melhorou? Dá para um pouquinho mais? Um pouco mais. Aumenta um pouquinho mais aí. Acho que assim a gente consegue se ver. Ah, que bom. Até porque, né, a ideia é ser uma conversa, né? Então a gente estava numa situação meio... uma cegueira com uma certa... uma intensidade aí da claridade, né? Talvez tenha a ver com o tema. Né? A informação sofre um pouco disso. Né? Mas eu acho que a professora Maísa levanta uma questão importante, e aqui acho que é do próprio diálogo mesmo aqui, das professoras, que é a questão da profissionalização docente, e do ofício docente, né, esse deslocamento, né, a própria questão da desvalorização dos cursos de licenciatura, né? Acho que a professora Cleusa abordou isso, a professora Célia traz essa dimensão nas instituições privadas, né? E aí a gente tem, por exemplo, a questão da política nacional de formação de professores, né? Tem, como a professora Cleusa colocou, né, uma defasagem, né, da formação de professores, tanto professores que atuam até hoje, apesar de estar sendo previsto na LDB e não terem o título, né, na sua área de atuação, enfim. E então o MEC estabeleceu uma política nacional de profissionalização do magistério e tal, né, com vistas, né, à criação dos fóruns estaduais de apoio à formação dos profissionais de educação, do qual algumas professoras fazem parte aqui, né, o próprio PARFOR, né, que é o Plano Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, né, e alguns autores, por conta dessas políticas serem recentes, dizem que efetivamente no Brasil não se tem uma política nacional, no sentido de uma política de Estado, não de governo, né? Então, uma primeira análise seria essa, né? O que as professoras consideram, né? Se a gente tem uma efetiva política ou não de formação de professores, né? E eu acho que isso também tem certa relação quando a gente... Porque a educação é uma prática social, né? Então ela está presente no nosso cotidiano, né? E pensando então a nossa região do Grande ABC, né? E as professoras atuam aqui profissionalmente e tal, pensar nos desafios, quando consideramos as políticas públicas de formação, quais são os desafios para a nossa região do Grande ABC, né? E também que aspectos, que ações, né, as professoras destacariam como importantes para a melhoria da educação básica, né, na região, né? E eu acho que a gente poderia aproveitar também e fazer um link com o que a professora Cleusa levantou, e eu acho que isso foi abordado por todas as professoras, que é a relação entre o local de formação, né, as universidades
ou instituições não universitárias, como faculdades, centros universitários, enfim, cursos presenciais ou à distância, né? Os sistemas de ensino e as escolas básicas, né? Quais são as relações que são possíveis de estabelecer? Porque há uma grande dificuldade. Quando se fala de formação de professores e mesmo da qualidade de ensino, se fala da própria relação entre teoria e prática, né? Então, acho que essa é uma questão fundante aí para a gente pensar um pouquinho. Vamos seguir a ordem até o fim do dia. Vamos lá. Não. Eu acho que tinha algumas coisas que as professoras foram colocando que foram me inquietando aqui, né? E acho que é sempre importante a gente lembrar. Não é fácil discutir política pública, porque sempre tem os dois lados, né? E infelizmente a gente arma os dois lados quando vai sentar numa mesa para discutir. Quando no plano nacional a gente foi estabelecer o que era importante para o Brasil nos próximos 10 anos, toda essa discussão foi embasada num custo aluno-qualidade. Nós sabemos sim o que é qualidade em educação. O que é que precisa ter numa escola para que ela tenha um padrão de qualidade. A gente já vem discutindo isso há mais de década. O que é importante, quantos alunos por sala, que dimensão essa sala precisa ter desde a educação infantil até o ensino médio, o que uma escola de qualidade precisa ter. Isso não significa que as escolas privadas são melhores que as escolas públicas. Eu acho que esse é um equívoco que a gente tem, né, e que a gente precisa corrigir ao longo do tempo. Então, tudo que está escrito lá no PNE está baseado num estudo que foi feito, o pessoal da Unicamp nos ajudou muito, no custo aluno-qualidade inicial, que é assim, qual é o básico que nós precisaríamos ter na educação básica, da creche ao ensino médio, já que para a educação superior, a CAPES tem muito claro isso. Aliás, se tem uma coisa que avançou no Brasil, é ensino superior e pós-graduação. Não na questão da privatização, que eu concordo com a professora, principalmente quando a gente fala de São Paulo. São Paulo era o estado que é o que mais contribui na questão dos impostos e o que menos tinha vaga de universidade pública, né? Porque aqui imaginava-se que não precisava de universidade pública, né? E que a região do ABC era a que menos precisava porque concentrava maior riqueza, como se em São Bernardo, por conta das montadoras, não tivesse pobreza. Basta ir no Montanhão, Areião e Companhia Limitada. Mas, enfim, é importante a gente deixar claro que tem, sim, custo aluno-qualidade inicial, que é um ponto de partida. Onde a gente pode chegar, aí tem um outro patamar. Mas da onde a gente quer partir, a gente tem muita clareza. Qual é a escola que a gente precisa ter no Brasil? Segundo ponto polêmico é que nós, educadores, temos um monte de preconceito. Não pode falar currículo, não pode falar conteúdo, não pode falar rol, não pode falar expectativa de aprendizagem. E isso nós, pedagogos e academia, tem um problema fortíssimo. Gente, eu sentei, a Undime sentou com sede junto com a Anfop, com a Andes, com todos os As da vida, para discutir a prova nacional de concurso para acesso de carreira, que era uma coisa que as redes pediam muito. A gente gasta fortunas para fazer concurso público sério, e tem um monte de rede que ainda coloca professor em sala de aula no bilhete, no papel. O prefeito chega lá e quer colocar aquela pessoa ou aquela outra e coloca, não tem concurso público. A gente trabalhou muito para chegar no INEP e ter uma prova nacional de concurso. Essa semana, São Bernardo foi pré-teste, a gente ofereceu a rede para ser pré-teste, outras 100 cidades no Brasil foram pré-teste e a academia foi altamente resistente a essa prova. Por quê? Porque isso vai pautar os cursos de pedagogia. Eu acho ótimo que paute os cursos de pedagogia, porque alguém vai pautar. O Enem pautou o ensino médio, perfeito, alguém tinha que pautar.
o ensino médio, porque cada um dava o que queria. Então tem uma hora que ou a gente vai pela discussão ou vai pela imposição. Não dá para a gente continuar tendo currículo aberto. Vamos lá na frente dos alunos e vamos discutir o que a gente vai fazer hoje. Eu acho que é só essa preocupação. Concordo com a professora quando ela coloca que também não dá para ser a apostila que o Estado de São Paulo entregou, que disse para o professor assim: entre na sala de aula, pergunte o nome dos seus alunos, faça a chamada, diga não sei o quê. Gente, no século XXI, agora, ninguém também faz um embate com a rede estadual. Ninguém. Há 20 anos, é o mesmo governo, é a mesma rede, e ninguém da academia senta para fazer um embate. Ao contrário, continuam recebendo dinheiro do governo para fazer programas de formação para eles. Né? E não é pouco. Então, tem algumas coisas que eu acho que a gente tem que quebrar esse paradigma. A gente bate no governo federal por causa do Enem. Para mim, o Enem foi uma quebra de paradigma do que é justo. O Enem não é conteúdo. O Enem é discussão, é entendimento e é raciocínio. E abre muito mais oportunidade do que aquele modelo de vestibular que a gente tinha. Se não é o ideal de consumo que a gente quer, também não é aquela coisa quadrada que a gente tinha. O IDEB também, se não é o ideal de consumo de avaliação, hoje a gente tem um parâmetro nacional que dá para nós uma ideia de como é que está a educação no Brasil. Se o PISA não é aquilo que todo mundo gostaria, agora, tem gente que senta e fala do PISA assim, e a Miriam então diz isso semana sim, semana não. Queremos que o Brasil seja como a China. Eu não gostaria que o Brasil fosse a China. Até porque na China só faz PISA as crianças de Pequim e de Xangai, que são as únicas que têm escola mal e mal na China. Eu posso falar porque eu conheço as escolas na China. O resto das crianças da China sequer vão para algum lugar. Se a gente vai falar de Coreia, é uma outra coisa. Agora, há 2 semanas a gente estava discutindo um conselho de metas na Espanha sobre os países de língua espanhola e língua portuguesa. Todos os países questionaram o PISA, porque o PISA está voltado para os países de língua inglesa. O PISA está voltado para outras questões. Agora, é importante que a gente tenha essas referências, é muito importante. Agora, como é que a gente vai ter essas referências e como é que a gente vai usar essas referências para o planejamento e para o país que nós temos? Né? Não dá para a gente querer encaixar todo mundo como se a China fosse um modelo para alguém, um trabalho escravo. Alguém quer isso para nós? Não. A gente quer o modelo da China, o preço da China, mas quer os impostos daqui, os direitos trabalhistas daqui. Eu acho engraçado, as pessoas criticam o governo pela criação de cargo público, mas quer a universidade pública. Universidade precisa de professor. Hospital público precisa de médico. Cada vez que a gente abre uma escola aqui em São Bernardo, preciso de professor, preciso de diretor, preciso de coordenador, precisa criar cargo público. Estou dizendo cargo comissionado, estou dizendo de cargo público. As pessoas querem instituições públicas, mas não querem funcionário público. Quer serviço público de qualidade, mas não quer pagar imposto. A conta não fecha, gente. A conta não fecha. Agora, o que a gente quer é transparência na utilização dos recursos. Que dinheiro da educação vá para a educação. Que dinheiro da saúde vá para a saúde. Eu acho que essa é a questão que a gente tem que discutir. Outra questão que a gente vem brigando muito com a academia é a educação à distância, que a professora até disse que vai colocar. Eu concordo que aqui em São Paulo, a gente não tem que fazer formação inicial de professores à distância. Não tem cabimento. Agora, no Acre, não dá para fazer se não for à distância. Porque os professores levam 2 dias de barco para chegar a Rio Branco. E a Universidade Federal não quer ir 2 dias de barco para o interior do Acre.
quer que 200 professores larguem as suas crianças para ir para Rio Branco. Porque os professores que estão nos centros não querem ir lá para o meio da floresta. Mas acham que a gente pode largar as aulas, que os alunos podem ter menos dias letivos, porque a universidade não pode se deslocar para o meio da selva. Então, o Brasil não é São Paulo. Então, a gente tem que adequar, e acho que é absurdo em São Paulo a gente fazer formação inicial à distância. Mas podemos fazer programas de pós-graduação à distância. Parte deles. Agora, no Acre, no Pará, no Amapá, em Rondônia, se as universidades federais ou as estaduais estiverem dispostas a ir para esses locais, eu vou ficar muito feliz. Agora, o custo que essas universidades... Os nossos professores aqui de São Bernardo, 800, fizeram pós-graduação na USP. Todo sábado, durante 18 meses, eles foram para a USP. Todo mundo acha ótimo. Custou 5 milhões de reais para nós. A universidade pública é ótima, perfeita, mas não custou de graça para a escola pública. Custou 5 milhões de reais. Que a gente podia ter investido na construção de escola. Nós pagamos os professores que recebem para fazer dedicação exclusiva. Então, a gente tem muita coisa para questionar, mas nós entendemos que valia a pena esse investimento, como valeu, como tem feito, como tem tido repercussão para a rede. E por último, eu queria colocar que na discussão da CAPES, e é uma coisa que a gente tem batido muito no CAPES do B, que infelizmente chamam o CTC da educação básica de CAPES do B, que a gente já acha muito feio, né? Porque com a desculpa de que é da educação básica, chamado B é quase que rebaixar, mas a CAPES não conta ponto para os programas para licenciatura, né? Na hora de dar as notas para as universidades. E aí quem vai querer fazer programa para as licenciaturas? Então, tem que começar lá do Ministério da Educação essa mudança de valorização. Porque se não valoriza na contagem de pontos para a universidade os programas, porque só contar programas da licenciatura como extensão, isso não agrega valor para as universidades. Tem que contar ponto, isso tem que repercutir em financiamento para a universidade, para que haja um incentivo para os professores investir nas licenciaturas. Não pode ser agregado aos programas das engenharias, das outras áreas do conhecimento. Porque hoje licenciatura é para completar grade. Aí não vai ter gente que queira ser professor mesmo. Só que para a gente chegar à universidade, alguém tem que estar disposto a nos alfabetizar. Senão nós não vamos conseguir chegar na universidade. São os professores formados pela universidade, né? Então, pela privada, é isso que eu estava dizendo. Eu não tenho nada contra a instituição privada, do mesmo modo que eu não tenho nada contra a EAD, né? Eu acho que cada um tem seu espaço, tem seu papel, o que a gente precisa é ter políticas mais claras e, em alguns casos, impeditivas de que algumas barbaridades sejam feitas. Né? Então, assim, há um estudo que diz que menos de 2% dos alunos do ensino médio